Obrigado por ter voltado. E vamos lá, a gente está falando ainda do artigo 14A, nós estamos falando da possibilidade do agente de segurança pública estar sendo processado pelo uso de força letal. Ok, professor, investigado, professor, investigado. E o parágrafo 6º vai dizer que, olha, também se aplica aos casos em que estejam sendo investigados aqueles membros do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, no caso que eles estiverem cumprindo as famosas GLOs, tá bom? A gente teve vários casos no Rio de Janeiro aí no 2017, 2018, então se eles cometerem, ou se usarem da força letal durante a GLO, eles também têm o direito a se aplicar ao artigo 14A. Terceiro ponto que a gente fala, pessoal, a professora só falou de um, o primeiro foi o juiz das garantias, tá bom? Que a gente falou na aula passada. Mas, na aula de hoje, seria o segundo ponto mesmo. Então, juiz das garantias, só para vocês não se perderem. E aí, professor? Vamos lá. Novo procedimento de arquivamento. O que é o arquivamento, professor? Foi feitas as investigações, aquele que tem o poder de investigar, na verdade, aquele que tem o poder de propor a ação penal, entende que não é caso de apresentar, ele antes do pacote anticrime ia até o juiz e dizia: doutor, por gentileza, homologue esse arquivamento, porque essas investigações não deram em nada. E aí o juiz poderia concordar ou não, e o juiz, então, não concordando, poderia devolver para o Ministério Público, para o órgão específico, se é Ministério Público Estadual, PGR, se fosse Ministério Público Federal, as câmaras de revisão, e esses, então, deveriam tomar pela decisão de indicar novos membros do Ministério Público para propoção, se fosse o caso. Tá bom. Mas a gente fugiu um pouquinho daquele sistema acusatório, né? É o juiz dizendo: não, você tem que acusar, vamos para frente, tem que ir para o processo. Não, doutor, é caso de arquivamento. Não, vamos lá. Então, já não é mais assim. O artigo 28 ele mudou para ser compatível ali com o artigo 3º-A, tá bom? Mas, de novo, olha, nós vamos tratar de mais um tema que se encontra suspenso pela decisão do nosso ministro Fux na ADI 6.305. As mesmas, na verdade eu botei aqui uma só, mas são aquelas mesmas que a gente já conhece do juiz de garantias. Beleza? Então vamos lá. Artigo 28, o novo. Professor, enquanto está suspenso, se aplica o antigo, tá bom? Então vamos lá. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público, olha aqui, comunicará a quem, professor? A vítima, ao investigado e à autoridade policial, e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação. Professor, cadê o juiz? Pois é, o juiz desapareceu. O juiz não tem mais nada a ver com a homologação. Tá bom? Ah, professor, nada a ver? Tem, a gente tem que ter cuidado, mas ele não está aqui no artigo 28 de maneira expressa. Agora, o professor Renato Brasileiro, ele diz: ele está aqui de maneira implícita. O juiz que foi comunicado da abertura de uma investigação, como a gente leu lá no artigo 3b, lá, salvo engano, no inciso 4, de que o juiz de garantia será notificado, será informado da abertura de processo de investigação, inquérito ou do PIC, ele tem o direito de saber que acabou. Tá bom? Então, olha, acabou, juiz. Não é dizendo: doutor, o senhor dá licença de acabar? Não é mais nesse sentido. Não é dizer: olha, doutor, lembra que eu disse que tinha começado? Beleza, a gente arquivou. Ele tem esse direito também. Além do mais, é interessante lembrar que muitas vezes se entende pelo arquivamento não oferecimento da denúncia, mas houve alguma medida cautelar. E aí, nesse sentido, o juiz tem que ser informado também para desmanchar as cautelares, tá bom? Ah, teve uma busca e apreensão. Ok, relaxa lá, devolve os bens. Foi sequestrado, tá bom? Então vamos lá. Comunicará a vítima, ao investigado, à autoridade policial e ao juiz. Comunicará. E encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial.
Ah, professor, quer dizer que o promotor natural ele quer arquivar, ele arquiva, mas ele tem que encaminhar para um órgão de revisão ministerial, que poderá concordar ou não com ele. E se não concordar, poderá designar um novo membro do Ministério Público que agirá, longa manos. Tá legal? Então, olha, não apenas o inquérito policial, os PICs também. Antes, o Ministério Público pedia o arquivamento ao juiz, agora não. O juiz antes tinha o poder decisório de homologar ou não esse arquivamento. Ele não tem mais esse poder decisório. O artigo fala, meus amigos, em ordem, não há um pedido. Então, olha, eu estou ordenando o arquivamento, mas essa ordem poderá ser revista pelos órgãos ministeriais. Importante, também está suspenso, como eu já tinha falado para vocês, e o Ministério Público não estaria preparado para assumir todos esses encargos em uma vacatio legis tão curta, assim argumentou o ministro Fux. Vamos lá. Além do mais, destaquei para vocês, encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Pessoal, na ausência de menção ao juiz, esse fica impedido de agir? Pergunta. E aí a resposta do professor Renato Brasileiro: em tese não há nenhum óbice para o juiz oficiar a instância de revisão ministerial sobre a sua discordância. Então o juiz poderá agir, professor? Segundo o professor Renato Brasileiro, sim, poderá agir. Inclusive, quando a gente começar a ver os parágrafos já no slide a seguir, olha, tem direito a oficiar por órgão ministerial a vítima, o próprio investigado. Por que não o juiz? Então, se o juiz entender, e eu estou lembrando aqui, olha, esse em tese é o juiz das garantias, mesmo que não seja. Olha, doutor, parece que tem umas situações aqui que talvez o Ministério Público não tivesse a força legal de abrir mão, de prescindir do seu dever de acusar. Então, vai lá, Ministério Público, pensa mais um pouquinho. Nada impede que o juiz faça isso. Professor, não estaria ofendendo a imparcialidade do juiz? Ele não estaria voltando a ser um juiz inquisitorial? A priori não, porque ele não está investigando, ele só está pedindo que se investigue mais. Mas, claro, encontraremos vozes em contrário nesse sentido, que vão fazer a interpretação literal do artigo e dizendo que não, o juiz não tem esse poder, porque sequer o artigo 28, com a nova redação dada, tem aso de participar do processo, do procedimento do arquivamento, tá bom? Mas entendam, meus amigos, com as antigas aplicações analógicas do artigo 28 vão continuar existindo. Inclusive quando se fala do mutatio libere, do arquivamento indireto e outros tipos de situação que infelizmente ainda continuam a fazer expressa menção ao artigo 28, o antigo e não o novo. Tenham cuidado com isso. Desse modo, pessoal, recomenda-se a comunicação também seja feita ao juiz das garantias, principalmente se ele não for declarado inconstitucional. Então, olha, juiz das garantias, você participou do procedimento, você tem alguma coisa a se pronunciar aqui, olha, eu ordenei o arquivamento, eu, Ministério Público, é quem tem a prerrogativa agora, mas o senhor quer se manifestar, e aí ele pode se manifestar ou não, tá bom? Outra coisa, pessoal, caso se trate de justiça como um órgão de revisão, é o PGJ, o Procurador-Geral de Justiça, nada impede que ele tenha ali pessoas trabalhando para ele com uma atribuição específica. O professor Kleber Masson, por exemplo, ele cita que já trabalhou em câmaras dentro do Ministério Público para assessorar o PGJ com esse tipo de situação. E se for o Ministério Público Federal ou o Ministério Público do Ministério DFT, Distrito Federal, corrijam aí no slide, e o Ministério Público da União, ou seja, esses dois formam o Ministério Público da União, será das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público, tá bom? Parágrafo 1º vai dizer que a vítima poderá oferecer seu ponto de vista para o órgão ministerial. Ah, professor, mas
não já vai diretamente para o órgão? Sim. Aqui não está dizendo que é um recurso da vítima contra o arquivamento. Não. Já é reexame necessário. Aqui no parágrafo 1º só se está dando direito à vítima de ser ouvida. Olha, vítima, eu estou te informando, eu vou pedir pelo arquivamento. Estou encaminhando para a junta ministerial, ou para a Câmara de Coordenação e Revisão, ou para o PGJ. Você tem 30 dias para se manifestar. E aí a vítima diz, olha, tudo bem, concordo, ou nem se manifesta, ou diz, olha, doutor, revise isso, veja bem, olha essa situação, olha esses indícios, parece que tem sim autoria e materialidade, não é caso de arquivamento, e vai lá e poderá se manifestar, tá bom? Destaco aqui para vocês a súmula 707 do STF, que vai falar da nulidade indireta da intimação do denunciado no recurso contra a rejeição da peça acusatória. Na verdade, da não intimação. Estou dizendo para você o seguinte, olha, já existia isso, inclusive, o STF já reconhecia. A vítima não, mas o investigado, ele tem direito de ser citado no RES que não homologou a decisão do juiz de arquivar, ou do MP de arquivar. Tá bom? E o parágrafo 2º, então, nesse diapasão também da súmula, vai dizer que nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a que couber a sua representação judicial, tá bom? Então, de novo, se é a AGU, se é a PFN, eles poderão pleitear o não arquivamento. E aí, pessoal, a gente já vai aí com quase 12 minutos, eu vou pedir licença para encerrar, e aí a gente volta para o terceiro bloco daqui a pouco.